Aqui é o professor Jardel, um bom dia para você. Estamos aqui para mais uma videoaula a respeito de valor posicional, de ordens, classes, enfim, sistema de numeração decimal. E aqui eu tinha passado duas questões para vocês nessa página. E agora a gente vai fazer o solucionado dessas questões. Então, a questão diz o seguinte: escrevi 14.675, troquei de lugar os algarismos 7 e 5 e obtive o número 14.657. O número que escrevi primeiro é maior ou menor do que o número que eu obtive? Bem, você vai ter 14.675, que foi o primeiro número. E o segundo, deixa eu só aumentar a espessura aqui. O segundo foi 14.657. Então ele pergunta qual desses dois números é maior. Claramente o primeiro número é maior do que o segundo, porque você vai ter aqui 75 maior do que 57. Está querendo dizer o seguinte: lembra quando a gente tinha um algarismo egípcio? Quando você quisesse escrever, por exemplo, o calcanhar vale 10 e a haste vale 3. Aqui seria 13, ok? Mas se eu alterar, por exemplo, a posição no algarismo egípcio, continua 13 do mesmo jeito. Só que no sistema de numeração decimal, isso aqui acaba. Porque quando você altera a posição do algarismo, por exemplo, você tem 13 e você altera o 3 pelo 1 aqui, se você mudar a posição, como por exemplo no algarismo egípcio lá, não altera o valor, mas aqui no sistema de numeração decimal, você altera o valor, porque nós trabalhamos com valores posicionais, ok? Prosseguindo aqui, claramente o número que nós obteve é menor, né? No caso, 14.657. Esse símbolo aqui significa menor que 14.675, ok? No caso, coloco 5 aqui. Acho que falhou um pouquinho. Deixa eu colocar apenas menor para não ficar... Você coloca aí menor junto comigo, tá bom? Na correção. Vamos lá. Aqui, letra B. Antes da troca, quanto valia 5 no primeiro número? E o 7? Bem, 5 valia 5 unidades, né? 5 valia 5 unidades. E o 7, ele valia 7 dezenas, tá bom? Você coloca aí. Depois da troca, né? No caso, 7 vale 7 unidades, né? No caso. Vale 7 unidades. E o 5 vale 5 dezenas. Deixa eu só botar um traço aqui para diferenciar. 5 dezenas. Perceba que aqui, ó, nós temos a ordem das unidades simples, das dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar. Observe essa seguinte divisão que eu acabei de fazer. Quando você altera a posição, você está mudando o valor posicional do número, e a posição que ele ocupa é de acordo com as ordens que nós estamos classificando aqui. No primeiro caso aqui, ó, o 7 ele valia 7 dezenas, ó, porque aqui você percebe que ele está na ordem das dezenas simples, das unidades simples, ok? No caso aqui, ó, o 6 ele vale 6 centenas, o 5 aqui está valendo 5 unidades. E questão 2 é o seguinte: agora veja outro número, ele dá o número 7.056. Que troca eu devo fazer para o 6 aumentar seu valor em 100 vezes, né? No caso aqui, que troca eu devo fazer para que o 6 aumente seu valor em 100 vezes? No caso, para que ele aumente o valor em 100 vezes, você tem que olhar justamente para a ordem das unidades, das centenas, né? Porque você tem aqui unidade, dezena, centena. Então, se eu trocar o 0 pelo algarismo 6, eu vou estar aumentando 6 em 100 vezes. Então, aqui, a gente tem que trocar o 6 pelo 0, né? No caso, vai ficar 7.656, ou
50, perdão. E no caso aqui a gente coloca, no caso, 6 pelo 0, né? A troca que a gente faz é 6 pelo 0. 6 pelo 0, ok? Que número eu obtenho no caso? O número é 7.650. Que troca eu devo fazer para aumentar o 6, seu valor, em 10 vezes? Bem, eu tenho que olhar justamente para a ordem das dezenas, né? Qual é que é o número eu obtenho no caso? No caso eu vou trocar pelo 5, né? Então vai ficar 7.000, certo? E 65 no caso, em vez de ser 7.056, você troca o 6 pelo 5, fica 7.065. Prosseguindo aqui, nós temos o QVL, né? Aonde vem trabalhando. É o seguinte, a cada 3 ordens, vocês percebem que nós temos uma classe. Essa primeira classe aqui é chamada classe das unidades simples. Essa segunda aqui é a classe dos milhares. Aqui a terceira classe é a classe dos milhões. E a quarta classe é a quarta dos bilhões. Observe que a cada 3 ordens eu tenho uma classe, eu formo uma classe. Então, por exemplo, se você tem um número com 7.056, que nem o exemplo anterior, a cada 3 ordens você tem uma classe, então aqui você já tem uma classe, e a partir daqui você já tem outra. Então esse número aqui ele tem 2 classes, porque ele já ultrapassa 3 ordens, ok? O número ultrapassou 3 ordens, ele já está na segunda. Se ele ultrapassou 2 ordens, está na terceira classe. Se ele ultrapassa 9 ordens, no caso, mais 3 ordens aqui, ele já vai parar na classe dos bilhões. E tem aqui unidade, dezena, centena, certo? Da classe das unidades simples, unidade de milhar, dezena de milhar, etc. E aqui unidade de milhão, dezena de milhão. Perceba que sempre esse padrão, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Tudo múltiplo de 10, por isso que chama sistema de numeração decimal. Aqui ele dá um exemplo de um número que possui 5 ordens, né? Ele está na ordem das dezenas de milhar, unidade de milhar e aqui centena de milhar, certo? Perdão, centena normal, centena das unidades simples. E aqui você percebe que ele tem 2 classes, porque ele já ultrapassa a quantidade de 3 ordens, só que ele não chega a ultrapassar nas centenas de milhar, no caso. Então, ele só possui 2 classes. Se ele ultrapassasse a ordem das centenas de milhar, ele possuiria 3 classes, ok? Prosseguindo aqui, eu passei esse exercício para vocês. Aqui ele fala o seguinte: responda as questões no caderno. Reescreva os possíveis números formados por esses 3 algarismos sem repeti-los. Então, no caso aqui, a gente vai fazer várias trocas. No caso, você tem 5, 2, 7. Então, eu vou começar com ele. 5, 2, 7, eu vou trocar o 7 pelo 2, né? Então, vai ficar 5, 7, 2. Agora, eu vou começar com o 7, sem repetir os algarismos, né? Porque se eu pudesse repetir, poderia escrever 7, 7, 7, né? Mas como não pode, a gente vai escrever um de cada. Eu posso escrever 7, 5, 2 ou 7, 2, 5. E eu posso escrever, começando com 2, 2, 7, 5 ou 2, 5, 7. Então tá aí todos os números possíveis formados por essas 3 fichas, no caso. Qual o menor número formado? Bem, o menor número formado vai ser 257, claramente, né? Vai ser o menor número formado. Aqui, questão 2. No caso, era uma questão... Deixa eu verificar aqui. A altura de um prédio é medida em metros, o tempo medido em horas, né? Minutos e segundos. O consumo de energia elétrica é medido em quilowatts-hora. O consumo médio de energia elétrica no residencial no Brasil, em janeiro de 2017, de acordo com a empresa de pesquisa energética, foi de 157 kWh. Como se escreve esse número por extenso? Né? Você vai só escrever, né? No caso, 150, né? Escrever o número mesmo, 57. E pronto, acabou. Letra B, consulte a conta de luz. Essa aqui era particular, né? No caso, digamos que a conta de luz consumo deu... Deixa eu verificar aqui. Conta de luz desse mês, sua casa verifica o consumo e escreve o resultado por extenso. No caso, digamos que seja 30 kW, você vai escrever 30, etc. Né? Vai só colocar o nome do número por extenso, como se lê o número, ok?
Letra C. O que você acha a respeito do consumo de energia elétrica da sua casa? Você vai variar se consome muito, se consome pouco. É somente isso que ele queria saber na questão, ok? E aqui no caso a questão 4 é a seguinte. Decompõe o número 8.543. Aí nesse caso aqui você vai escrever 8 milhões, perdão, 543, desculpe. 8 milhões 543. Então a gente vai escrever aqui o número decomposto. Você vai escrever os 8 milhões, né, no caso. Ok? Mas como aqui essas ordens estão zeradas, você vai começar a partir dessa daqui das centenas, né? 500, né? Mais 40, né? Que não deu espaço, né? Botar aqui reticências, mais 3. Pronto. Tá aí a decomposição do número. Aí eu vou fazer um outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar um pouco longo, para responder a questão 5 com vocês, tá bom?